Identidade e vocação. Esse é o ponto que a gente vai tratar hoje, não é? E o ponto é esse aqui. Quem eu sou me diz para que eu vivo. Abra aí sua Bíblia na 1 Pedro 2, 9 e 10. Se você consegue ler aqui, tá, é esse texto que está aqui, né? Veja a dinâmica bíblica como é interessante. Pedro está escrevendo para os crentes que estão sofrendo, estão na dispersão, e Pedro diz assim: vós, porém, sois, o verbo ser é o verbo da identidade, aqui diz quem somos. Ele diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. No versículo 10 ele diz: vós que não éreis, mas agora sois. Depois ele diz: vós que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Ou seja, veja o que a obra de Cristo fez conosco. Nos mudou a nossa identidade. Ou até nos deu uma identidade. Porque antes nós não entendíamos quem nós éramos. Nós estávamos num curso de autoafirmação, tentando fazer valer uma imagem que nós mesmos queríamos criar a nosso respeito. E o que a Bíblia diz para nós lá nos Salmos é que nós criamos imagens e nos tornamos semelhantes a elas. Isso é o processo de idolatria. Não é? Se não criamos imagens de santos, não criamos esse tipo de imagem, nós criamos outros tipos de imagem. As imagens da televisão, dos artistas, as imagens de alguém que está na nossa frente, a gente numa carreira profissional ou numa vida familiar, alguém que está na nossa frente e a gente fala: aquele é o meu alvo, eu queria ser daquele jeito, eu queria ocupar aquele cargo, eu queria estar naquela função. E a gente cria esse estigma e a gente passa a correr em direção a isso. Quando a gente ainda é criança, adolescente, alguém pergunta para a gente assim: o que é que você quer ser quando crescer? Não é assim a pergunta? Não é? E a resposta vem no nível de profissão. A resposta não vem no nível de integridade, de interioridade. Me perguntava logo pequenininho o que é que eu queria ser. Eu dizia: eu queria ser caminhoneiro. Aí depois mudou. Queria ser médico. Aí depois mudou. Eu queria ser médico veterinário. Até hoje eu queria ser médico veterinário. Eu fui fazer curso para ser médico veterinário. Mas veja o verbo ser. É assim que a gente é criado. É como se a gente criasse assim uma imagem lá na frente e a gente corre atrás dessa imagem. E aí a gente vai persuadindo a nossa própria mente a acreditar que a gente é aquilo que a gente se faz ser. Agora deixa eu entender com você uma coisa. A vida não acontece de fora para dentro. Quem diz isso é Jesus. Jesus diz que é de dentro do nosso coração que procedem os caminhos da vida. A vida não acontece de fora para dentro. Então não adianta, por mais que eu procure ser aquilo que eu quero ser, eu nunca conseguirei. Por mais que eu me reprograme para ser aquilo que eu quero ser. Você entendeu, irmão? Sim? Eu não consigo ser um melhor pai. Quando eu olho um exemplo de um bom pai, uma propaganda, olho na igreja alguém que é um pai bom, um padrão, eu falo assim: eu queria ser como ele. Eu não vou conseguir. Porque a vida não acontece nessa perspectiva. Então agora eu vou me reprogramar. Todo dia, quando eu chegar em casa, eu vou dar um beijo no meu filho, vou perguntar como é que ele está. Não acontece assim. Não é do comportamento para dentro, mas é de dentro para fora. O que quer dizer isso? É que o Cristo que transformou você lá na salvação, fez você inteiro, um só coração. E esse coração é o coração do Pai, do próprio Cristo. Ele veio habitar em você. Ele é o melhor pai do mundo. Amém, irmão? Ou não? Ele é o melhor profissional do mundo em qualquer área. Ele é totalmente competente e capaz.
Então, se Ele fez você ser uma nova criatura, você que antes não era e agora você é, essa nova criatura está habilitada pelo Espírito para ser aquilo que Ele quer que você seja ou para fazer aquilo que Ele quer que você faça. Tudo bem? Então, não é universidade que nos forma, não é um curso na empresa que nos forma, nem muito menos é o mundo quem nos forma. Nos dão experiências, é verdade, várias experiências. Mas aquilo que nos forma é aquilo que está dentro de nós. Se não estamos em Cristo, se não houve uma transformação de vida, então não há esperança nenhuma de sermos melhor, nenhuma. O que há são tentativas. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, né? Uma pessoa que tem problemas conjugais, vamos supor, um homem que tem problemas conjugais com sua esposa, porque trai a mulher, e vê que está desgraçando a família, vê que a mulher está indo de mal a pior, vê que os filhos estão indo à bancarrota, e ele sabe, lá dentro ele sabe que é ele o culpado. Aí ele cai em si e fala assim: eu preciso ser melhor. E chega para a mulher e fala assim: olha, me perdoe, eu quero ser melhor. E ele reprograma, ele fala assim: agora eu vou ser melhor. E ele tenta ser melhor, mas ele não tem poder para ser melhor, porque ele não foi feito melhor. Ainda tem o mesmo programa, o mesmo chip está funcionando dentro dele. Você entendeu, irmão, ou não? Então ele tenta, não é que ele está mentindo, quer, mas não consegue. Por que não consegue? Porque falta o chip, falta o Espírito Santo, falta o poder de Deus, falta a obra de Cristo remodelando a pessoa por dentro. Porque é de dentro do nosso coração que sai a prostituição, é de dentro que sai a avareza, esse desejo, essa gana por ganhar, por ter, essa competitividade irracional com a vida, que faz a gente ser truculento, brigar com o outro, não perdoar, não aceitar o outro. É de dentro que sai a ira, a dissensão, a facção, é de dentro, irmão. Como é que vai organizar isso aqui dentro? Nunca vai se organizar isso enquanto não houver uma mudança de verdade. A expressão no Velho Testamento que Ezequiel fala é: eu tiro o coração de pedra e ponho em vós um novo coração, um coração de carne. Ele diz: é uma circuncisão que eu faço dentro do coração, ou seja, é um pacto que eu faço dentro do seu coração. É uma mudança interior. Então veja que Pedro está dizendo: vocês são. E veja que tudo o que somos, na linguagem bíblica, é relacionado a Deus. Não é relacionado a nós mesmos, nem é relacionado ao mundo. Tem a relação direta com Deus. Então ele diz: vós sois raça eleita. Eleita por quem? Eleito por quem? Agora veja a expressão, isso aqui, se a gente fosse colocar nesse mundo cotidiano da gente, né? Isso aqui todo mundo ia falar que é discriminação, raça, né? Uma raça eleita, nós somos. Prazer. Eu fui feito de novo. O primeiro projeto não prestava, era arrogante. O primeiro projeto caminhava para o inferno, e o senhor desse projeto era o diabo. Ele arrancou esse negócio, ele matou esse negócio na cruz. E agora eu sou uma nova raça. Eu sou cidadão do céu. Minha vida é celestial. O meu respirar agora é o Espírito. É um novo fôlego, uma nova maneira de existir. É uma raça diferente. Raça que foi eleita. Veja que o que faz essa raça ser diferente é a eleição. Eu fui eleito por Deus. Eu fui escolhido por Deus. Depois ele diz: você é um sacerdócio real. Real aqui de realeza. Real não é porque seja idôneo, é real, é verdadeiro. Não, é porque é de realeza. Você é um sacerdote. Você é uma ponte, um canal. Deus fez você ser assim. Um canal entre a terra e o céu. Entre Deus e os homens.
sacerdote faz isso, ele traz a mensagem de Deus para a terra e ele leva as questões da terra para Deus. Oração e pregação, oração e evangelização, é isso que um sacerdote faz, e só faz isso. Mas veja que ele não está falando aqui de função, está falando de identidade, é isso que você é. Você foi feito agora como um canal de Deus entre a terra e o céu. Você é isso. E isso é numa realeza, numa nobreza. Dr. Martyn Lloyd-Jones, um pregador britânico, um pastor da capela lá de Westminster. Dr. Martyn Lloyd-Jones, na sua carreira profissional como médico, ele chegou ao mais alto cargo da Grã-Bretanha. Ele foi escolhido para ser o médico da família real. Tamanha competência, idoneidade e também a sua confiança. Nesse ponto da carreira, ele é chamado por Deus para ser pastor. Ele abandona a vida profissional dele de médico para virar pastor, pregador. E alguém pergunta para ele assim: você não acha que fez uma má escolha? Ele fala: deixar de ser médico da realeza para ser embaixador do Deus vivo é cair de cargo? É? Ele deixou de ser médico dos reis para ser ele um sacerdócio real. Alguém pode me perguntar, mas ele não podia servir a Deus lá na realeza? Podia. Se Deus não tivesse chamado ele para ser pastor, podia. Mas Deus chamou ele para ser pastor, vai resolver com Deus o problema, né? Entenda, antes de qualquer cargo, antes de qualquer título, antes de qualquer competência profissional, a sua identidade está afirmada no fato de que você é um sacerdote. E isso é a sua realeza. Você agora, na terra, você é a representação do Deus vivo. Por isso é real. Você já pensou que honra Deus deu a você? Sinceramente, você acha que algum título que você ganhar aqui na terra vai se equiparar a isso, a essa dignidade? Você acha que algum patrimônio que você ganha aqui na terra vai se equiparar a esse grau, a esse título que Deus dá para você? Sacerdócio real, e aí ele diz, nação santa, separada. Veja que ele não está escrevendo aqui para os judeus. Ele está escrevendo aqui para os crentes na dispersão, ou seja, eles estão espalhados por vários lugares na terra. Está chamando de nação, por quê? Porque faz parte do mesmo grupo. Que grupo? O grupo da santidade. O que nos diferencia de qualquer outra coisa é o fato de que fomos feitos santos, nós que éramos pecadores. Você consegue acreditar nisso, irmão? Porque para mim, muitas vezes eu tenho dificuldade com esse negócio. Eu fui feito santo. E a palavra santidade significa separado. A palavra consagrar significa tirar do uso comum para um uso santo, para um uso exclusivo. É isso que ele diz no final, ele diz, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí está a nossa santidade. É com ciúme que o Espírito Santo zela por você. E toda vez que a gente está a serviço do diabo, ou a serviço do nosso ego, ou a serviço do mundo, esses três senhores sempre vão nos seduzir. O diabo com suas astutas tentações. O nosso ego que ainda vai querer levantar-se com paixões ordinárias e não extraordinárias.
e o mundo, que vai tentar dizer para nós qual é o curso da vida. Esses três senhores vão se levantar para se tornarem os nossos mestres, os donos da nossa vida. Mas veja o que ele diz: você é propriedade exclusiva de Deus. Como é que a gente pode perder, né, essa bênção? O processo de perda da bênção chama-se idolatria. Quando a nossa vida profissional, ela se torna para nós o motivo da nossa identidade, nós estamos num curso de idolatria. Estamos num caminho de idolatria. Quando a nossa vida profissional é quem diz para nós quem nós somos. E aqui vida profissional é em todos os sentidos. Por exemplo, vamos supor uma mulher que não trabalha no mercado, mas trabalha muito dentro de casa, e a gente socialmente chama ela de dona de casa. E ela se sente diminuída porque ela se vê como dona de casa e socialmente, aparentemente, não tem relevância. O fato dela se sentir diminuída chama-se idolatria. Porque se ela estiver sendo chamada por Deus para esse sacerdócio e para esse ministério, ela não pode se sentir menor do que qualquer outro no mercado de trabalho, seja lá qual for o ganho ou qual for o título que a pessoa tenha. É idolatria você se sentir menor no cargo que você funciona, no status que você funciona, no recurso que você funciona. É idolatria, irmão. É quem está dizendo para você quem você é o trabalho e não Deus. Também é idolatria quando você está em cima da carne seca por causa do seu trabalho, da sua competência. Você se acha melhor, se acha mais apto, mais digno por causa do quanto que você ganha, ou dos títulos que você já recebeu ao longo da sua jornada de trabalho, ou quando você é recompensado com algum grau de titulação mesmo. Você ganha o título lá de mestre, de doutor, de não sei o que lá. Pronto, aí você diz: rapaz, eu sou melhor. É idolatria. Você está usando o mercado e está usando o status do mercado para determinar quem você é. Nós vamos ficar numa gangorra emocional enquanto nós formos idólatras. Nossa vida profissional não pode dizer quem somos. Nossa vida de serviço não determina quem somos. O que determina quem somos é a nossa relação com Deus. É o que Deus afirma que nós somos. Quem eu sou é aquilo que Deus diz que eu sou. E Deus não diz que eu sou pastor. Deus diz que eu funciono como pastor. Então, se em algum momento Deus achar que eu não devo mais funcionar como pastor, amém. Eu posso funcionar como gari. E amém. Como carteiro. Amém. Ou eu posso funcionar como um executivo. Amém. Ou funcionar como um senador da República. Amém. Que diferença faz, irmão? Se é Deus me usando, que diferença faz? Mas quando a nossa vida profissional determina quem somos, nós estamos andando em idolatria. E isso é tão importante porque a gente precisa sempre entregar de volta a Deus, entregar de volta a Deus, entregar de volta a Deus. Lembro-me aqui no primeiro ou no segundo ano como pastor efetivo da Igreja das Graças, um dia eu estava vindo a pé e quando eu cheguei aqui perto do portão da igreja, eu olhei para a igreja e falei: meu Deus, olha o tamanho desse prédio. Eu sou pastor disso aqui. Eu cheguei, olha irmão, só foram os passos para caminhar até o gabinete pastoral, que na época era aqui. Só foi isso. Eu cheguei aqui no gabinete pastoral, me ajoelhei e falei: Pai, perdoa. Eu não sou isso. Eu não sou. Sabe qual era o germezinho que estava querendo me pegar, irmão? É o germezinho que ele pega também. Eu vou pregar lá em Michigan. Igreja Batista lá de Michigan. Eu não sei falar inglês não, irmão. Meu inglês é horrível.
Mas levaram um tradutor para me traduzir. Aí eu prego lá em Michigan. Olho para a igreja e falo: Senhor, se tu quiseres me usar aqui, me use. Vou para a Serra Branca. Senhor, se tu quiseres me usar aqui, me use. É o uso do Senhor, irmão. Isso não diz quem a gente é, não. Amém? Ou não? Deus quer lhe usar onde Ele quiser. Não vai determinar quem você é. Ou determina? Eu tenho visto muitas mulheres novas, enfermas na alma, porque elas poderiam, se quisessem, cuidar melhor dos filhos, talvez abandonar até uma carreira profissional. Isso lateja dentro delas e elas não têm coragem por causa do mercado. Porque o mercado, o mundo está dizendo que mulher que faz isso é uma besta, uma bestalhada. Meu Deus, que prisão do inferno é essa? Eu vejo homens que, quando são demitidos, eles entram em depressão. Eu vejo pastor que, quando sai do ministério, sai de uma igreja, entra em depressão. Por quê? Por quê, meu Deus? O que está acontecendo? Deus é quem diz quem somos, irmãos. A nossa relação sobre identidade, ela é assim, ó. Ela é totalmente assim, ó. É vertical, não tem nada de horizontal. Quem você é só com Deus. Bom, dito isso, aí ele diz a finalidade útil, prática. Ele diz a fim de proclamardes as virtudes que você conquistou. Amém? Não é isso não? As virtudes que agora abundam em você. Você agora vai começar a falar: está vendo como eu sou agora? Eu antes era uma peste, agora eu sou santo. Amém? Tem muita gente que diz que Deus nos faz testemunhas, justamente porque agora a gente tem que começar a dizer: está vendo o que aconteceu na minha vida? Está vendo a mudança que tem? Está vendo a mudança? Aonde que está na Bíblia isso? Testemunha, a palavra que é usada lá, também é identidade. Sereis minhas testemunhas. E ser testemunha é uma atitude passiva, não é ativa. Ou é? Pense aqui comigo. Uma testemunha vê ou ouve alguma coisa que está acontecendo, mas não é ela que faz. Ou é ela que faz? Hein, irmão? Alô? Uma testemunha vê, uma testemunha ouve, mas não é ela que participa. Se ela participa, ela não é mais testemunha, ela já é ré, ela já faz parte do processo. Quando Deus nos faz testemunha, é para a gente poder ver as virtudes dele acontecendo na terra. Então, nós somos chamados para proclamar, manifestar, falar, levar ao conhecimento as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode estar onde for, no emprego que for, na casa que for, na vida que for, na história que for, a finalidade da sua vida profissional é essa. Entenda isso. Deus nunca será glorificado em nossa vida profissional enquanto as virtudes dele não se ressaltarem na nossa vida profissional. Fomos tirados do que éramos e fomos agora colocados numa nova identidade com uma finalidade: trazer glória para Deus. Como se traz glória para Deus? Quando as virtudes dele começam a ser anunciadas na terra. As virtudes dele, não as suas. Não são seus títulos, não são as suas formações, não são seus cursos, mas as virtudes dele começam a ser proclamadas, anunciadas. Você percebeu que esse texto tira o nosso ego completamente?
Pega assim, amassa o ego, joga fora, porque isso tudo só tem a ver com Deus agora. Tudo que fomos feitos tem a ver com Deus. E tudo agora que nós fazemos tem a ver com Deus. Não tem mais a ver conosco mesmo. Porque morremos. E a nossa vida agora está oculta em Deus. E é necessário que conheçamos a vida de Deus e não a nossa. Quero lhe fazer um desafio. Esse é um desafio muito típico do segundo ano, dessa caminhada do segundo ano. E eu queria fazer esse desafio, sabe quando? Em julho desse ano, quando a gente estivesse caminhando. Antes da gente entrar no recesso de julho, a gente sempre tem um recesso de julho, né? Eu queria fazer esse desafio e mandar você ler um bocado de coisa para você ficar engasgado com esse negócio durante julho todo, mas não teve. Então eu vou fazer o desafio agora. Eu não sei se você se engasga ou não, porque precisava de um bocado de material para a gente trabalhar pesado antes. Mas vamos lá, o desafio é, eu queria que você dissesse para Deus: Senhor, se eu não estiver te honrando nesse trabalho, se eu não estiver te honrando nessa carreira, se foi só eu querendo alguma coisa, eu querendo uma garantia, eu querendo sucesso, eu querendo estabilidade, eu querendo... Mas não foi o Senhor, pode me tirar, Senhor. Pode mudar minha vida por completo. Eu quero desafiar, irmão, a orar sim, de verdade. Porque eu vou dizer uma coisa: você só destitui ídolos quando você joga eles no lixo. Você nunca vai destituir ídolos enquanto você não jogá-los no lixo. Diga para Deus: o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser com a minha vida profissional. Pode fazer o que quiser. E o bom é que Deus leva a vera, né? Deus não brinca com esse negócio. O Senhor pode me demitir, Senhor. O Senhor pode me fazer sair desse negócio, se o Senhor quiser. E o Senhor pode confirmar para mim que é aqui que o Senhor quer, mas eu preciso saber que é o Senhor. Que não foi minha vaidade, que não foi a minha educação, que não foram os meus pais. Eu preciso saber que eu estou numa vocação tua, e não minha ou do mercado, mas tua. Eu fui criado numa casa que meu pai dizia assim: Fubá, o que você quiser fazer na sua vida profissional, eu vou apoiar. Eu tive esse privilégio, tanto meu pai como minha mãe. E meu pai não era crente não, mas ele entendia que esse negócio tinha a ver com a pessoa e não com a vontade do pai. Mas eu fui criado no Colégio Agnes com alguns irmãos, amigos, que não tiveram direito de escolha. Foram os pais que prepararam um percurso profissional. Eu tenho amigos, não necessariamente do Agnes, que são juízes, mas vivem infelizes. Tem competência, tem a cabeça boa, mas vivem infelizes. Correram atrás de estabilidade, correram atrás de título, correram atrás de dinheiro, mas não vivem felizes. A vida está desgraçada, a vida familiar está desgraçada, porque não há essa completude de Deus. Por quê? Porque não enche, não sacia. A pessoa não está vivendo para Deus, está vivendo para um ego, está vivendo para um ídolo, está vivendo e morrendo na idolatria. E não caia no engodo de dizer: não, mas qualquer lugar que eu tiver, eu posso honrar a Deus. Pode. Mas vocação se trata de obediência. Vocação se trata de você estar a serviço dele, e não ele a seu serviço. Então entregue-se ao Senhor. Um pouquinho mais adiante, falando agora sobre vocação, vamos lá. O termo latino, vocare, significa chamar, é isso. O trabalho, nosso trabalho, é uma vocação, pois alguém chama você para fazê-lo. E ele é feito para quem o chamou.
ou então para você mesmo. Isso é vocação. Se não foi Deus quem lhe chamou, tem algum outro senhor. Está regendo sua vida profissional. Pense nisso. Se não foi o Senhor, então tem outro senhor na sua vida. Quando eu era adolescente, assim, né? A gente ia para viagem missionária do sertão, para programações assim missionárias, não sei o que, aqueles chamados congressos de missões. E naquele negócio lá, chegava sempre e dizia assim: se você quer se entregar ao Senhor para uma vida missionária. E toda vez eu ia para frente. Disse: Senhor, eu quero que minha vida seja usada pelo Senhor. Toda vez eu ia para frente, não importava quem estivesse pregando, eu queria me entregar ao Senhor. Aí quando eu cheguei no Instituto Bíblico, comecei a conhecer o Instituto Bíblico, comecei a ler a Bíblia de verdade. Já falei para vocês, foi lá no Instituto Bíblico que eu adquiri o hábito de ler todo dia. Eu comecei a ler a Bíblia e pensei assim: meu Deus, que privilégio o Senhor me deu. Eu pude ouvir sua voz e dizer: Senhor, faça da minha vida o que o Senhor quiser, quando estava cedo. Mas muitos irmãos das igrejas acham que é só o missionário e o pastor que tem que dizer: Senhor, faça da minha vida o que quiser. Muitos irmãos da igreja vivem a vida de idólatras. Nunca se entregaram a Deus para serem usados por Deus. A Bíblia diz assim: aqueles a quem vós ofereceis o vosso serviço, esse é o vosso Senhor. Preste atenção nisso. Porque se você não serve na sua vida profissional a Deus, por vocação, por chamamento, você está servindo a outro Senhor, mesmo que você seja crente. Mesmo que você seja crente, mas está servindo a outro Senhor. E pode ser o diabo. Pode ser seu ego. Eu disse que eu ia deixar um pacote com vocês. Desembrulha esse pacote, irmão. Como? Em oração. Vá lá falar com Deus e dizer: Senhor, Deus, é verdade. Como é que eu vou resolver isso agora? É tarde demais? Hein? Não. Você ainda tem vida, não tem? Se tiver mais um dia de vida, já vale. Nunca é tarde. Quem nos chamou? Quem nos vocacionou? Então essa pergunta aqui é para você parar e pensar: foi Deus ou foi alguma outra pessoa? Foi seu ego? Foi seu pai, sua mãe? Foi o cargo? Foi o que vinha com o cargo? Uma segurança, uma estabilidade, uma honra, um status? Foi isso? E aí vem a pergunta: como trabalhamos? Quando a gente chegar no 3º ano, a gente vai tratar sobre relacionamentos interpessoais. E aí vem a resposta: como nós trabalhamos? Olha, você pode estar na função que for. Você pode ser uma pessoa que trabalha num laboratório. Você nem vê uma pessoa do lado, porque você passa o tempo todinho ali imerso, talvez no microscópio, vendo coisas, escrevendo, relatando. Você pode ser uma pessoa que trabalha só com documento. Quase não tem relação nenhuma com ninguém. Mas perceba, Deus, mesmo para funções assim, que são funções burocráticas, né? Ele nos chama a servir pessoas. Então nós servimos a Deus sempre servindo o próximo. E onde aprendemos isso, onde nós podemos ser trabalhados nisso? Bom, na igreja. Eu gosto da analogia do futebol, porque fica fácil, né? O time de futebol treina com os seus amigos. Todo mundo é do mesmo time no treino. Eles fazem amistosos lá entre eles.
Eles têm os treinos que são embate mesmo, e tem os treinos que são de preparação física. Eles estão lá, juntos, mas eles treinam. Vez por outra, um dá uma canelada no outro, vez por outra, um machuca o outro. Mas eles são do mesmo time. E para que eles treinam? Eles treinam para jogar contra o inimigo, contra o adversário. Sabe, o mundo sempre vai chamar você, o nosso adversário lá, o mundo e o diabo, sempre vai chamar você para você trabalhar para você e para você trabalhar para o seu sustento. Esse vai ser o discurso constante do mundo e do diabo. Na igreja, a gente tem a oportunidade de não trabalhar para nós, nem trabalhar para o sustento. Na igreja a gente tem a incrível oportunidade de servir, sem que a gente receba isso. Isso aqui é o treino, irmão. E vai ter canelada. Vai ter uma resposta dura de uma pessoa, a chateação de outra. Vai ter. Aqui é o laboratório. Então, como nós servimos? Nós servimos ao próximo. Sempre será o próximo, mesmo na função que a gente diga, mas é burocrática. Eu nem tenho contato com ninguém, pouco importa. Não é só o produto que alcança o próximo, é você com o seu serviço que alcança o próximo. E é aí o próximo que vai ser revelado as virtudes daquele que vos chamou. É esse próximo que vai receber as virtudes. Por isso, se é que você me permite usar essa expressão, o produto da sua vocação, o produto que você vende na sua vocação, é Deus. Você entende o que eu estou falando, né? Pelo amor de Deus. Deus não é um produto, mas você está entendendo. E o serviço, o seu serviço na sua vocação, é justamente o método pelo qual você vende o produto. Nós servimos ao Senhor. Ou não? Por isso não servimos conforme alguém vê, reconhece, elogia, dá o salário digno. Não. A gente continua focado, é ao Senhor que nós servimos. É a Ele que nós honramos. Por isso, esse espírito de servo, esse coração de servo precisa ser talhado, irmão. E a gente talha esse coração, esse espírito dentro da igreja. Se despojando, se humilhando, se entregando, se engajando, servindo. Aqui é o lugar que a gente treina, lá fora é o lugar que a gente vai para o embate. É lá que a gente vence o maligno. Aqui, a gente está no time, no mesmo time. Mas vez por outra a gente faz um amistoso, não é? Vez por outra eu estou recebendo lá no gabinete, marido e mulher, que parece que são de time adversários. Mas eles estão no mesmo time, eles não estão lembrados. Vez por outra acontece aqui também. Um fica mais brabo, não entendeu o que o outro disse. Faz parte, é um amistoso. A vida de Deus é desenvolvida em ministério no mundo. Aí tem aqui uma frase: a cultura do entretenimento tenta substituir a cultura do serviço. A gente sempre acha que o nosso descanso vai ser quando a gente conseguir tirar férias, quando a gente conseguir descansar, ter um final de semana ou ter um período que a gente possa sair. E faz parte. Uma das coisas que a gente vai ter que estudar nesse módulo do segundo ano é o Shabá, ou seja, o descanso legítimo. Faz parte as férias, faz parte o dia que a gente para, ou um período que a gente para. Mas veja, o Shabá, na Bíblia, faz parte de uma integração também com Deus. Eu não vou me alongar muito, porque isso é um outro estudo. Mas, veja, o sábado não foi feito para reger o homem, mas para o homem ser senhor do sábado.
É assim que Jesus ensina. Ou seja, quem é o Senhor do seu descanso é você, e não descansa é o seu Senhor. Tem gente que vive para o descanso. Não estou falando nem que é preguiçoso, mas que a aspiração é as férias. A aspiração é o entretenimento. E aí o Senhor do seu trabalho é as férias, é o entretenimento. Mas você é o Senhor do seu entretenimento, você é o Senhor do seu descanso, você. Isso sabe que é lindo? É porque a gente pode descansar no Senhor, e já que somos imagem, Jesus sempre explicava assim, alguém chegava e falava para ele, o senhor está trabalhando demais. Aí ele dizia, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Amém, irmão? Não tem cansaço não, irmão. Mas na hora que Deus parar, a gente para. Lembra que ele fez 6 dias o trabalho todo, no 7º ele descansou, não é assim que a Bíblia diz? Sim ou não? E você continua sendo a imagem dele. Vai chegar um dia que ele vai dizer, vamos parar? Vamos parar. Mas tem aposentadoria para crente? No nome de Jesus não tem não. Você pode ter a etiqueta aposentado, mas você é servo ou deixou de ser servo? A etiqueta de aposentado não serve para você não, irmão. Você continua sendo servo. E quem não vive para servir, não serve para viver. Vamos preparando a jornada? Bora botar a chuteira? Vamos treinar? Vamos? Na hora de treinar, irmão, você entra num ministério da igreja para servir. Preste atenção. Eu não estou falando que a igreja está precisando de você. Mesmo que ela precisasse. O que eu estou falando é que nós, eu e você, é quem precisamos treinar. Mesmo que a igreja estivesse precisando, essa não seria a motivação para você trabalhar. A motivação para a gente andar com Deus é que nós precisamos, não é Ele que precisa. A motivação para a gente servir na obra dEle é que nós precisamos servir, não é Ele que precisa. Amém? O que é que você vai fazer com esse pacote que eu lhe entreguei? Vamos orar? Estou finalizando aqui. Vamos orar? O que é que você vai fazer com esse pacote, irmão? Tem alguma coisa? Alguma sugestão? Você tem coragem de dizer hoje, Senhor Deus, pode me mudar de profissão, pode me mudar de... Tem coragem? Eu entrego no teu altar, faço o que o Senhor quiser da minha vida. Tem coragem? Veja o tamanho desse desafio. Eu quero convidar você a fazer isso mesmo. Senhor, toma minha vida, pode fazer o que quiser comigo. Pode mudar minha vida profissional, pode me tirar do emprego, pode pôr no meu coração motivos para eu sair do emprego, pode fazer o que quiser. O Senhor pode confirmar que é aqui mesmo, pode me ajudar a ter mais firmeza. Esse é o seu desafio, irmão. Que não seja um ídolo, mas seja um lugar de serviço. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é poderosa, é forte, é confrontadora, mas é libertadora. Tenho irmãos, irmãs que estão aqui, Senhor, talvez pela primeira vez entendendo isso. Tenho outros que já sabem disso. E tem outros que até já se esqueceram disso. Meu Deus, hoje, diante da tua palavra, eu só tenho uma coisa para dizer para o Senhor. Pode fazer o que quiser da minha vida, Senhor Deus. O Senhor pode me usar quando quiser, do jeito que quiser, no lugar que o Senhor quiser, com o salário que quiser, Pai.
Não me deixa ser escravo de nada dessas coisas, Pai. Faz de mim servo útil nas tuas mãos. Senhor, me ajuda a proclamar com vitalidade, com verdade, as tuas virtudes. E me dá, Senhor, a alegria, o gozo de ser aquilo que o Senhor me fez ser. Nação santa, povo escolhido, raça eleita, gente de propriedade exclusiva tua, me faz deleitar no fato do que o Senhor me fez ser, Pai. Senhor, a todos nós, livra-nos do mal. Livra-nos dos enganos do maligno, Senhor Deus, e das seduções do diabo e das nossas próprias paixões. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém, amém. Podemos fazer um pacto aqui, irmãos, um com o outro? A gente ora uns pelos outros durante essa semana a respeito desse assunto. Escolha uma pessoa e diga para a pessoa assim: por favor, ore por mim a respeito desse assunto. Uma pessoa aqui, tá? Você entrega o pacote para ela também, dizendo: por favor, ora por mim, por esse assunto. Vamos passar a semana orando um pelo outro. Amém? Tá bom? Deus abençoe, irmão. Vamos lá. Vamos na paz de Deus. Deus nos fortaleça e nos abençoe. Amém.